Sigamos com as curiosas histórias do meu pai. O ano era 1964. Tanque nas ruas, estudantes almoçam e estudam, almoçam e conspiram, almoçam e paqueram no calabouço. Um restaurante estudantil onde 4 anos mais tarde aconteceria um dos crimes mais famosos da ditadura militar e que rachariam a sociedade brasileira em 2 polos completamente distintos. Um formado por aqueles que eram pró-ditadura e outro formado por aqueles que eram contra o golpe militar de 64, que instituiu um regime militar no Brasil. Morte que acabaria sendo a pólvora da maior manifestação contra um governo já vista na história desse país até então, a histórica passeata dos 100 mil. Mas 4 anos antes, meu pai ambiguamente se viu tendo que conviver com ambos os lados dessa moeda. E até que ele saiu bem. O jovem cabo Vasconcelos, que sempre vivera uma situação peculiar dentro da vida militar, pois, apesar de um graduado de baixa patente, sempre conseguia transferências para os mais diversos lugares e quase sempre era alocado em áreas, digamos assim, menos arriscadas. Dizia ele que essas facilidades estavam relacionadas aos casamentos de suas 2 irmãs mais velhas, a uma sorte extraordinária e a dar uma de maluco de vez em quando. Mas dessa vez não houve prestígio nem sorte que desse jeito. Estourou o golpe e mandaram ele para a Avenida Presidente Vargas, o olho do furacão, a fim de impedir uma passeata que prometia tocar fogo no centro da cidade. Muito a contragosto, lá se foi ele de arma na cintura e tudo, coisa que raramente usava. No Rio de Janeiro ele morava com o irmão mais novo e o único dos irmãos a ter curso universitário e carteira da OAB. Era o orgulho da família. Formado em Direito, feito advogado muito jovem, foi o primeiro da família a chegar na cidade maravilhosa, mas militava do outro lado da moeda. A família era meio conservadora, mas não ligava muito para a política, apesar de serem amigos de alguns políticos, colegas de colégio que acabaram se tornando vereadores, prefeitos, coisa de elite de cidade pequena. O problema é que, quando os tanques começaram a se posicionar em plena Praça da República, um jovem de camisa florida em uma indefectível pasta 007 resolveu se atirar no asfalto quente para impedir o avanço das Forças Armadas e possibilitar o avanço dos manifestantes. Meu pai, do outro lado da avenida, avistou o próprio irmão tentando desvairadamente encarar um tanque de guerra. Por um momento, a imagem que se formou em sua cabeça foi a de uma tourada. Meu tio de camisa florida, o toureiro, tentando derrubar aquele touro verde-oliva aparentemente invencível. Foram poucos segundos de delírio e rapidamente meu velho foi tomado por um pânico quase paralisante e na iminência de perder o próprio irmão, sem pensar direito no que estava fazendo, meu pai derrubou uma barreira de contenção em gestos tresloucados e incentivou a multidão a atravessar e avançar a avenida dentro. O impacto de um jovem estudante enfrentando um tanque de guerra num massacre que seria iminente acabou não acontecendo, porque, claro, teria um custo institucional tão grande e tão negativo para a corporação que os militares simplesmente nada fizeram e deixaram a estudantada passar. Como estavam todos de capacete, seria muito difícil identificar o cabo, o soldado, que havia tropeçado na barreira e permitido a ultrapassagem de centenas de estudantes, Presidente Vargas adentro. O assunto acabou sendo tratado como um mero acidente. Mesmo assim, abriu-se uma investigação nos tribunais militares que nunca chegou a lugar nenhum, mas que se estendeu por uns 2 anos e quando pareciam bem perto de encontrar um responsável, começaram boatos de que em uma serra em Minas Gerais havia um movimento de guerrilha se formando. O que, perto do vacilo de um soldado numa mera passeata estudantil, parecia algo muito mais grave. O assunto, então, acabou sendo deixado de lado e finalmente esquecido. Voltando ao momento ali da manifestação, no meio da confusão, fardado com uma muda de roupa civil por baixo da farda, ao se ver no chão, no meio do asfalto, sendo pisoteado por uma multidão, meu pai tratou de desfazer-se de seu traje militar e seguir nadando contra aquela corrente humana até conseguir chegar ao outro lado da rua, onde o irmão estava. Ao se encontrarem, um abraço apertado, mas apressado, foi o que deu para fazer. Meu tio, mancando de uma perna por causa da pancada que havia levado de um policial, que não prendeu porque a multidão quase passou por cima do homem da lei,
E meu pai, todo amarrotado e cheio de hematomas, de tanto que foi pisoteado e chutado no meio da rua, seguiram no caminho contrário ao da passeata, rumo à rodoviária, onde meu tio embarcou no primeiro ônibus para Natal, Rio Grande do Norte, onde uma parte da família ainda vivia e vive até hoje. Lá, ele haveria de ficar aproximadamente 1 ano e meio vivendo de modo semi-clandestino. Já o cabo Vasconcelos, visto como um bonachão, mulherengo e meio irresponsável, foi preso no dia seguinte ao chegar ao quartel. Mas foi preso pelo motivo errado. Como ele não havia se apresentado ao comando no final da passeata e como todos sabiam de sua queda por um bom rabo de saia, o homem foi acusado de ter largado o posto no final da missão e de ter deixado seus colegas de farda em risco. Mas, em um mundo feito por homens e para homens, largar o posto por uma aventura com o sexo oposto acaba sendo um pecado respeitável até. A reprimenda se resumiu a um fim de semana de xadrez e nada mais. Para a sorte de ambos, em todas as fotos dos jornais do dia seguinte, meu tio aparecia de costas, pois deram ênfase à desproporcionalidade do poder constituído que ameaçava jovens com tanques de guerra. A história correu o mundo, mas não passou de um susto para os dois irmãos. Um caos a ser contado para filhos e netos no futuro.